Boa noite, boa tarde, depende de onde você estiver, depende de onde o sol estiver. Eu quero saudá-los e convidá-los a inclinar os seus ouvidos para ouvir uma coisa muito importante para a sua vida e para a minha vida também. É um bom investimento que você fará se eu dedicarmos esse tempo, durante esse tempo, o melhor da nossa atenção. Nós já temos orado, eu confio que o Senhor vai nos conduzir a isso, proporcionando todos os meios para que você possa corresponder ao intento dele de falar ao seu coração. Nós estamos estudando um tema que já se prolonga por quase 2 meses, se não um pouco mais, que é a guerra espiritual. Nós falamos detalhadamente sobre o perigo representado pelo amor ao mundo, pela atração que o sistema do mundo oferece ao coração das pessoas que buscam a Deus. Nós estamos desenvolvendo o tema que nos conta sobre a nossa própria natureza carnal, nossa dificuldade conosco mesmo, os apelos dos nossos desejos quando eles se confrontam com aquilo que Deus tem planejado para nós. E se o Senhor nos der vida e saúde, nós pretendemos encerrar essa série algum dia avaliando o papel direto do nosso arqui-inimigo, Satanás. Bem, todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, nós herdamos essa natureza do nosso pai inicial, Adão, e o problema não é nivelar por baixo. Seria muito fácil a gente dar um jeitinho e dizer, já que todo mundo peca, qual o problema? O problema é que pecado leva à perdição eterna, horrível. E essa inquietação, esse temor, ela ocorreu no coração do próprio Deus, antes mesmo da criação do homem, e ele preparou um Salvador. Ele fala sobre o Senhor Jesus no livro de Apocalipse, dizendo que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus deixou preparado para que ele viesse, como de fato ele veio, e nos substituísse lá na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, pagando pela penalidade dos nossos pecados. E com isso, diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, ele nos vivificou, estando vós ainda mortos nos vossos delitos e pecado. Colossenses 2 corresponde a esse mesmo trecho, dizendo, ele vos vivificou juntamente com ele, Jesus, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Bem, nós precisamos nos mover, essas são as bases do nosso estudo, e nós já vimos com bastante detalhes todas essas afirmações, as suas bases na palavra de Deus. Eu queria introduzir a entrada ao novo assunto hoje, dizendo que a vida cristã ela é frequentemente comparada a uma jornada, a uma viagem. E a palavra andar, sobre a qual nós vamos falar mais do que uma vez, ela é equivalente à palavra viver. Guardem isso, andar e viver são palavras usadas de uma forma intercambiável na Bíblia, nos textos que nós vamos nos referir a eles. E a palavra diz que nós necessitamos, agora, havendo sido salvos pelo Senhor, nós necessitamos viver guiados pelo Espírito Santo para caminhar no gozo daquilo que Ele nos deu, que é a sua grande salvação. E o trecho-chave, que já foi referido no último domingo, mas apenas referido, e que eu vou explorar mais hoje, ele diz, andai pelo Espírito, ou andai no Espírito, ou sejam guiados pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis.
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E ele continua dizendo os frutos da carne, ou as obras da carne, quais são, as obras do Espírito, mas tudo isso são já etapas passadas, e nós não vamos poder nos debruçar sobre elas hoje, mais uma vez. Deixa eu lembrar um conceito que eu trouxe para os irmãos anteriormente, porém, nós vamos mergulhar mais profundamente na palavra do Senhor hoje, e eu espero trazer para vocês esta explicação de por que Paulo dizia, nesta mesma passagem que eu li para vocês, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso está numa carta a um povo chamado povo da Galácia, os Gálatas, e atualmente hoje é o país Turquia. E ele diz: vocês vivam no Espírito, ou andem no Espírito, sejam guiados no Espírito. Vocês vivem nele, então vocês têm que viver assim agora. Este é o melhor que vocês podem fazer. A questão que me veio à mente é: como é que os Gálatas sabiam como andar no Espírito? Como é que eles tiveram uma noção do que é que o apóstolo Paulo estava falando para eles? Foi pela pregação da palavra, irmãos, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Contar para vocês, na palavra de Deus, o que é que quer dizer viver no Espírito, ou ser guiado pelo Espírito, para que desta maneira nós estejamos em perfeita harmonia com o plano de Deus. Nós nos referindo à grande salvação que Jesus trouxe para nós, nós lembramos que no passado Ele nos livrou da condenação do pecado, condenação à morte eterna que pairava sobre cada um de nós, e Ele nos deu muito claramente esta informação de que, com relação à nossa salvação, nós estamos prontos para ela e nós devemos perseverar nela. Em nenhum momento, nos trechos que eu vou ler para vocês, você vai perceber que essa questão de perseverar é algo que você pode obter fazendo um grande esforço. Eu sou uma pessoa de palavra, eu dei minha palavra para Jesus aquele dia que eu vou segui-lo para sempre, que eu iria segui-lo para sempre, e agora estou seguindo porque eu dei a minha palavra, eu dei a minha palavra. As coisas não se processam assim. Nós somos volúveis. Jesus disse: a carne está pronta, ou o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é débil. O próprio Senhor Jesus nos disse isso, de forma que Ele trouxe para nós, quando Ele veio ao mundo, esta virtude chamada graça, chamado o poder, o favor de Deus que nós não merecemos, que é aquilo a que nós temos que recorrer para sermos perseverantes na palavra. Vejam só os trechos que eu tenho em mente para vocês, que nos falam sobre o fato de que todo o nosso passado foi apagado com relação à penalidade que nós mereceríamos por causa do pecado. O Senhor Jesus nos diz assim, João 6,37, eu vou falar o texto que hoje nós não estamos projetando, e eu vou falar porque talvez tenha aí um bereano na sua casa que gosta de anotar as passagens, e eu vou orientá-lo a partir daí. João 6,37, o Senhor Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, Deus não lança ninguém fora. Jesus não lança ninguém fora, é um projeto divino. É o anseio do coração de Deus, é de nos ter junto a Ele. Vejam o que Ele nos diz agora, bereanos, em João 10, de 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus, nesses dois textos preciosos, Ele nos dá este conceito, esta coluna sobre a qual pode repousar a nossa fé, que
Ele não lança ninguém fora e que ninguém, nem Satanás, nem nada nos pode arrebatar da sua mão. Ele nos tem para Ele. Mas nós vamos ver, e isso é a ideia completada em 2 Coríntios 5,17, onde diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele nos dá esse conceito de que no que tange ao Senhor, no que tange à vontade dEle, isso é um negócio fechado. Ele não tem nenhuma intenção ou razão para se desviar de nós, para nos abandonar. Não, esse não é Deus. Esse não é o Deus da palavra. O Deus da palavra é aquele que deu Jesus, é aquele que pagou tão caro pela nossa redenção e que agora Ele nos garante de que essa redenção é eterna. Vejam só como a palavra vai completando a ideia. Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, nenhuma condenação, veremos Romanos capítulo 8, versículos de 1 até o versículo 14. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Apareceu algo aqui que nós não víamos antes. Alguns comentaristas dizem esta parte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ela não existia nos manuscritos mais antigos. Mas à medida que nós lemos esse trecho, nós vamos ver que esta partícula, ela faz todo sentido com o restante da leitura, que prossegue assim no versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. E no versículo 11 ele nos conta que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, ou pelo poder do seu Espírito que habita em vós. Vejam só o 13. Porque se vivermos segundo a carne, aquela que é inimiga de Deus, cuja inclinação é para a morte, se viverdes segundo a carne, vocês crentes em Jesus, particularmente ele está escrevendo para os crentes da igreja em Roma, se vocês viverem segundo a carne, vós haveis de morrer, mas se pelo Espírito, ou pelo poder do Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que estão guiados pelo Espírito, ou todos que andam no Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele introduz aqui uma forte asserção de que não existe na realidade para o crente em Jesus, a pessoa que recebeu a salvação em Jesus, sendo ele verdadeiramente transformado pela uma verdadeira conversão, recebendo Jesus na sua vida, ele agora habitação do Espírito Santo, não existe outra forma de andar que não seja o ser guiado pelo Espírito Santo, o viver no Espírito. Porque aqueles que são filhos fazem assim. Aqueles que são filhos, eles atendem à orientação do Espírito Santo que veio como selo da sua salvação, viver em seus corações. Trecho precioso em Hebreus capítulo 10, versículo 9 até 39, eu vou ler alguns versículos. Vejam só, Jesus fez a sua oferta que nos santificou, foi feita através do seu corpo, o corpo de Cristo, uma vez para sempre. Havendo oferecido, pois, Jesus
um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se para sempre à destra de Deus. Outro, ele tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados, ou ele aperfeiçoou para sempre o selo da salvação, aqueles que agora estão num processo de santificação durante esses anos aqui na vida, nessa vida terrena. E ele diz: eu não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Onde há remissão destes pecados, não há mais necessidade, não há mais oferta a se fazer pelo pecado. Que coisa tremenda! É garantia direta do Senhor, dizendo assim: ponto, eu fiz o sacrifício uma só vez, seus pecados foram perdoados, não há mais nada que poderia virtualmente ser acrescentado ao meu sacrifício. E nesta mesma respiração, neste mesmo fôlego, ele segue dizendo no versículo 26, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, quem está escrevendo a carta está incluído, eu acho que quem escreveu Hebreus foi Paulo, alguns teólogos mais chiques acham que foi um outro autor, mas seja quem for, é um servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo a palavra de Deus ao povo de Deus, e ele escreve para a coletividade dentro da qual ele se inclui. Ele diz: se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Vejam bem, havendo alguém rejeitado a antiga lei, a lei de Moisés, morria sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano, por comum, por desprezível o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ou insultar o Espírito da graça. Pois nós conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E, outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não lanceis fora, versículo 35, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Oh, justo de Deus, para sempre justo de Deus. Mas, se ele, o meu justo, recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O Senhor introduz algo que você, ou quem quer que seja, pode desejar ignorar, mas não é um bom negócio. Ele está dizendo que a nossa salvação está estabelecida, esse pacto, esse casamento entre Deus e o homem está estabelecido, e da parte dele existe o sim. E agora ele nos provê de todos os meios para que nós possamos honrar o sim com o qual nós retribuímos o sim do Senhor. Ele nos dá a graça para que nós possamos corresponder àquilo que Ele nos pede, e Ele nos dá a graça que nos conserva perseverantes nos seus caminhos, porque a leitura é tão clara: sem perseverança não existe herança da promessa. Lá em Colossenses, eu acho que esses são os trechos que melhor falam para mim. Ele diz assim, que com esta graça, com esta sabedoria da palavra de Deus, Sofia, entendimento espiritual, suneses, essa graça que nos capacita a fazer a vontade de Deus, vocês são fortalecidos com toda fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Amados, perseverar é muito mais do que fazer um propósito ou fazer uma força a nível humana.
Isso requer uma energia divina. Isso requer graça de Deus. Isto é muito maior do que todos os poderes nucleares que este mundo jamais conheceu ou virá a conhecer. Isso requer o poder de Deus para tomar seres endurecidos, seres perdidos no pecado, como eu, como você, e plantá-los firmes sobre a rocha e dizer assim: eu planto, eu dou o sustento, eu o mantenho. E nós humildemente só temos erguer os nossos olhos e dizer: graças, Senhor. Graça. Não existe outra forma, não existe outro truque, não existe outra maneira, não existe, acho o sinônimo que você quiser. Eu gostaria de, com isto, lembrando do que é que Deus fez no passado e como Ele nos provê daquilo que nós precisamos para herdar a sua herança. O meu desejo, o desejo do coração do Senhor, claramente é provocar em nós algo que não tem par na nossa vida. Tudo o que eu quero é andar no caminho do Senhor, ser guiado pelo Espírito de Deus, porque fora dessa orientação diuturna que o Senhor dá ao seu povo, conforme Ele promete, não existe salvação, existe perdição, não só nesta vida, com uma desarmonia completa com aquilo que nos cerca, como futuramente o Senhor diz, não haverá herança alguma. E Ele segue dizendo: Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, olha o sim de Deus, pela morte de Jesus, a fim de perante Ele vos apresentar santos, sem defeitos, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Vocês veem a condição. Cristo morreu, Cristo fez toda a obra que ninguém mais poderia fazer, e Ele diz: vocês agora têm este plano pairando sobre vocês. Ele quer apresentá-los puros, perfeitos, diante da sua glória, dizendo: está aqui um habitante do céu, Deus Pai, eu o trouxe, eu o remi pelo meu sangue, e Ele está aqui perdoado de todas as ofensas. Isto, povo meu, é que eu tenho planejado para vocês, se é que vocês permanecem, perseveram na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho. O que vale dizer? Se eu não permanecer na fé, se eu não requerer de Deus essa graça, que só ela me pode capacitar a permanecer diante de todos os chamados deste mundo, de todas as sereias que possam estar cantando ao meu redor, não estou falando sobre mulheres, estou falando sereias, estou falando, fazendo uma alusão à história de Ulisses, que atraído pelo cântico da sereia, ele iria cair naquela perdição de cair no mar e ser morto como os outros marinheiros eram, lá na história da Ilíada, não é? Aprendemos isso no colégio, e ele diz: não há como resistir, mas eu vou passar e vocês vão me amarrar no mastro. E esta é a graça de Deus, esta é a graça de Deus que nos ouve quando nós clamamos: Senhor, eu sou um daqueles que clama pelo nome de Jesus. Eu preciso, se o Senhor não me amarrar no mastro, eu não sou melhor do que nenhum daqueles que se lançam nas águas e acabam sendo mortos, indo atrás do canto da sereia. Esta é a grande verdade que completa a palavra do Senhor quanto ao nosso passado. No nosso futuro a coisa é tão doce. Vejam só, Ele nos livrará da presença do pecado. Toda essa matemática, todo esse linguajar, toda essa filosofia, não vai fazer mais sentido, porque o pecado vai ser eliminado, não vai existir. Veja que o Senhor diz, vale a pena ver. Veja que grande amor Deus nos tem concedido, Deus Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos.
Por isso, o mundo não nos conhece. Aqueles que ainda não receberam a Cristo, eles acham esse negócio um negócio meio estranho. Qual é que filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus. Deus diz, não. Aqueles que o receberam, a estes, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que o receberam, aos que têm fé no nome de Jesus, esses são os verdadeiros filhos de Deus. E ele segue dizendo, o mundo não nos conhece. O mundo acha, ou todo mundo está nesse barco, ou ninguém está. Mas não é assim. Deus tem chamado pessoas, talvez você esteja sendo chamado nessa noite, dizendo assim, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas me ouvem, e elas seguem a minha voz. E eu lhes dou vida eterna, aqueles trechos que nós já lemos anteriormente. E Ele nos dá esta adoção de filhos, e nós viveremos para sempre. E Ele diz, agora somos filhos de Deus. Já que bom, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, é muito mais. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, vier e se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o seremos, ou assim como é, nós o veremos. Existe uma teologia muito linda a esse respeito, que o poder do Senhor Jesus é algo tão fantástico, a sua revelação vai ser algo tão tremenda, que as suas qualidades imediatamente vão passar para nós, quando Ele se revelar para nós. É alguma coisa que assim, numa escala microscópica, nós poderíamos comparar com a energia solar, energia do sol, irradiando esse calor do qual todos nós dependemos, não é? O sol, quando ele se expressa, quando ele aparece em todo o seu fulgor, a sua energia, a sua característica mor, ela passa para aqueles que estão, e eles estão quentes, eles receberam a energia que foi transferida pelo sol. E da mesma forma, só que numa escala muito maior, existe esse ponto teológico que diz, quando alguém olhar para Jesus na sua glória, você se transformou em alguém semelhante a Jesus. E nós aguardamos esse dia. E ele segue falando em Apocalipse a respeito do futuro, dizendo assim, sobre a Jerusalém celestial, onde nós viveremos. A cidade não necessita de sol, não necessita de lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro, Jesus, é a sua lâmpada. E não entrará nela nenhuma coisa impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Seguindo por 22 de Apocalipse, ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus ou do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos, por toda eternidade. Eis que cedo venho, diz o Senhor, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora todo o mal, os cães, os feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Esse é o nosso futuro. É o futuro que o Senhor tem prometido àqueles que são regenerados, lavam as suas vestiduras, é a forma que Ele representa, assim, metaforicamente, lavam as suas vestiduras, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus, que veio cheio de graça e conferiu a eles o poder de caminhar até o fim, perseverando nos seus caminhos. Essa é a ideia completa, amados, no melhor que eu posso trazer
meu entendimento da palavra do Senhor e com a iluminação do Senhor, que deseja nos dar o entendimento completo da palavra. A questão, amados, é cuidarmos do nosso presente, então. Essa coisa de nós vivermos sob a graça de Deus, porque ela nos liberta do poder do pecado e nos capacita a perseverar. Eu li o texto lá em Colossenses capítulo 1, e vocês devem ter anotado a passagem já. Interessante que existe uma distinção na obra do Senhor quanto àquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez e faz por nós, no que diz respeito à purificação dos pecados. Jesus mesmo fez essa distinção nas últimas horas de vida dele. O apóstolo João é o único que registrou isso, dos 4 evangelistas, quando Jesus, ali na presença dos seus discípulos, numa profunda humildade, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. A passagem é tão bem conhecida, eu vou tomar só um ponto para esclarecer esta obra do Senhor de salvar e de manter nos seus caminhos. Pedro se opôs a ele, nunca vai me lavarás os pés, e Jesus mansamente lhe replicou: se eu não te lavar, Pedro, não tens parte comigo. E nós sabemos a história, como que Pedro, um homem de extremos, disse assim: então me dá um banho completo, isso é bom, não é? E Jesus responde: aquele que se banhou, olha a metáfora, a parábola que Jesus está usando, aquele que se banhou não necessita senão lavar os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o estava traindo. Então, que coisa tão importante que nós saibamos disso. Nós não estamos falando sobre como, quando pecarmos, de dizer assim: pequei, eu perdi a salvação, vou lá, vou ter que ser salvo outra vez, salvo outra vez, salvo outra vez. Isso não é assim. É o que Jesus está explicando para Pedro. Aquele que foi banhado, aquele que tomou um banho, a alusão através do banho é a salvação. Então agora, à medida que nós caminhamos por essa vida tão empoeirada como nas ruas de Jerusalém, nós sujamos os pés, e Jesus, Ele é o que promove a purificação dos nossos pecados no dia a dia. A palavra do Senhor nos conta isto, que nós devemos andar no Espírito. E a primeira coisa que nós precisamos destacar é que andamos no Espírito, conforme diz Gálatas capítulo 5, e jamais, como consequência de estarmos no Espírito, de estarmos sendo guiados pelo Espírito, nós não vamos ouvir, nós não vamos dar ouvidos, não vamos ser presa fácil do poder da nossa carne mortal, e é sobre ela que nós estamos falando nessa noite. Vejam que interessante os fundamentos dessa vida no Espírito. A primeira coisa é que Ele, o Espírito Santo, nos convence do pecado. Ele, pela sua bondade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E da mesma forma que isso operou no nosso banho, na nossa salvação, isso se opera no nosso caminhar. Certo? Ele nos diz assim: assim como recebestes ao Senhor Jesus, banho, salvação, assim também andai nele, lavando os vossos pés. Os paralelismos são múltiplos, eu estou apenas destacando aqueles que me são mais claros. Vejam só, Ele, o próprio Espírito Santo, nesse afã de nos conduzir, a primeira coisa, Ele mantém o seu radar muito melhor do que o meu, muito melhor que o seu, sobre atos, palavras, pensamentos e sentimentos pecaminosos, ofensivos a Deus. Ele se encarrega, Ele comunica ao nosso coração. Cultura bíblica é muito importante, é bom que nós saibamos da palavra do Senhor. Há coisas que nós não vivenciamos na nossa vida pregressa. A palavra do Senhor nos conta: tal coisa não é bom, isto não é bom, mas nós precisamos muito mais do que cultura bíblica, nós precisamos dessa sensibilidade à voz do Espírito Santo. Eu já vou voltar a isto. Vejam só, o Senhor nos conta nessa passagem de João 16,
que Ele, o Espírito Santo, Ele nos convence, Ele nos convenceria, Ele não tinha vindo ainda sobre toda a carne. Estou falando sobre João 16, Bereanos de 7 a 11. Ele nos convence do pecado porque não cremos nele. Ele nos mostra, filho, isso não é bom. Ah, mas nós queremos tanto, e a nossa carne nos atrai. Não. Nós não cremos nele. Filhos, honrem os vossos pais. Não. Ele não sabe o que está falando. Pais, não irritem os vossos filhos. Não, é ele que me irrita, não sou eu. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Que é submissa? Nós vivemos em outros tempos. Maridos, sejam bondosos com a sua esposa, para que não se impeçam as vossas orações. Não, você não sabe com que bruxa que eu vivo. Olha, nós somos mestres em criar situações como que mísseis para negativarmos aquilo que o Senhor. Agora estão escutando? Acho que são, não é? Muito bem. Eu estava dizendo para vocês deste papel tão importante, essencial do Espírito Santo, que convence do pecado até os bons entendedores e bons conhecedores da palavra. Nós vivemos como igreja, e nós temos essa experiência com muita frequência, onde o conhecer a palavra não basta. Nós temos vindo de situações, quer seja eu o protagonista da situação, e às vezes eu sou, ou às vezes outras pessoas, onde claramente aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo praticado é um erro, mas as pessoas não se convencem. Pelo contrário, elas ficam muito queimadas a hora que alguém mostra, olha, isso é um erro. Como um erro? Sabe com quem está falando? E etc. É necessário, o Espírito Santo é fundamental para nos mostrar, para lançar a sua luz, e Ele faz isto. E Ele não só convence do pecado, mas também da justiça. Ele nos diz, de acordo com Romanos 4, 25, que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, Ele opera em nós a fé de que verdadeiramente Ele é justo. Não é incomum isso, e eu era muito atacado quando eu era crente novo, ia conversar com o meu pastor, a juventude, falou, pastor, mas eu confessei o pecado, mas eu sinto que eu não fui perdoado ainda. Lá, vamos orar, Zé. Vamos orar porque esse é o diabo. Jesus falou que perdoa quando você confessa o pecado. E como que você pensa que Ele que diz que perdoa quando confessar os pecados e purifica toda injustiça, Ele te dá um sentimento de que você não foi perdoado? Isso é coisa do inimigo. E nós oramos a Deus, e o Espírito é o que nos convence da justiça. Eu estou falando de algo tão comum no seio do povo de Deus. Se você luta com essa dificuldade, ou se eu próprio vier a lutar com ela amanhã ou depois, ou hoje mesmo, que eu saiba que é clamando pelo Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, Senhor, me convence, minha carne mortal, o inimigo estão querendo me abater, dizendo, sugerindo que o Senhor não me perdoe, mas eu fiz o que o Senhor me ensinou a fazer. E o Senhor nos convence, e Ele nos convence também do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está julgado, ou seja, Satanás um dia será trazido a juízo, e ele perecerá, bem como todos os seus seguidores. Não há futuro para eles. Então, sempre que ele possa estar trazendo um novo cântico, seja da sereia, seja de que for, para que você se sinta induzido a pecar, mas eu vou ser a única exceção nessa história, nenhum mal vai sobrevir a mim. Saiba o seguinte, não há futuro no pecado, e Satanás é a melhor ilustração sobre isso. A palavra do Senhor nos diz que os seus dias estão contados, ele será lançado para sempre no lago de fogo, de enxofre, onde ele vai sofrer por toda a eternidade, e que nós tomemos este paradigma de pecado, o maior de todos eles, que é Satanás. Eles são, eu andar pelo caminho dele? Eu não.
vou fazer como os mineiros fazem. Eu não. Vou andar pelo caminho de Deus, andar pelo caminho de Deus que é bom. E aí que estamos sendo induzidos a lançar a nossa confiança sobre o Espírito Santo, bondoso Espírito Santo, que pela sua bondade insiste conosco sempre que pecamos, para andarmos em arrependimento, para mantermos essa caminhada, para continuarmos recebendo do Senhor a sua orientação. Eu quero contar para vocês uma hesitação muito estranha que eu tive esta semana. No início da semana, eu já comecei a lidar com a palavra e estudar, e tinha alguns trechos difíceis e tudo, e Deus me deu esse privilégio de poder fazê-lo e compartilhar com vocês hoje, mas eu fui atacado por um dilema na minha mente, porque, para ser honesto comigo mesmo e para os irmãos, eu teria que chamar o próximo item dessa caminhada, a vida no Espírito Santo, eu teria que dizer para os irmãos o seguinte: o Espírito Santo, Deus, Jesus, Ele fala conosco. O dilema é o seguinte, porque algumas pessoas, e algumas delas muito, muito queridas, muito boas, lançaram uma boa dose de influência sobre mim, no pensamento, com o pensamento, que essa história de Deus falar, isso é coisa do passado. Está lá na palavra registrado, que Deus falar com o homem, Deus trazer, isso é tudo coisa do passado. Algumas pessoas, elas se firmaram nessa posição. Ontem ainda estava lendo um bom comentarista bíblico, eu não vou dizer o nome para você, e ele dizia assim: esse tipo de comunicação acabou quando acabou a composição do cânon, dos livros que compõem a palavra de Deus. É uma afirmação grosseiramente errada, porque o Senhor nos dá conta de que Ele segue lidando conosco, assim como Ele lidou no passado. Por outro lado, o abuso dessa prerrogativa, Deus fala comigo, ela tem criado uma ojeriza no primeiro grupo, mas isso é coisa de homens. Eu quero apresentar para vocês de uma forma totalmente imparcial aquilo que é o extrato dessa verdade dado pela palavra de Deus. Vejam só, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Basicamente é sobre isso que eu estou falando, né? Aqueles que estão me ouvindo e que prestam atenção, estão dizendo assim: o pastor está falando sobre necessitar andar no Espírito, ou andar sendo guiado pelo Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode me guiar? Como Ele, que é Deus, até Ele, que é Deus, poderia, se Ele não me dá nenhuma instrução? É possível isso? Não é possível. Nós precisamos dessa instrução, e é sobre ela que eu vou falar. Existe um filósofo, até onde eu sei, ateu, morreu ateu, mas assim, um dos favoritos na literatura de língua inglesa. Seu nome era Bertrand Russell. E um crente, eu vi isso de um pastor, não sei se foi ele que foi conversar com Bertrand Russell, parece que até que foi, o chamou pelo apelido: Ei, Bertie. Muito íntimo, né? Eu acho que ele não está falando de outra pessoa, está falando dele mesmo. Já no fim da vida de Russell, ele diz: Bertie, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai se encontrar com Deus? Talvez você tenha a oportunidade de fazer uma pergunta para Ele. Que pergunta você faria para Deus? Bertrand Russell pensou e disse assim: eu vou dizer para Ele assim: por que é que o Senhor não me deu mais evidências? Então o pregador segue contando o fato de que no final do Evangelho de João, eu não trouxe a passagem, me perdoem os bereanos, é no último capítulo de João, onde ele diz assim: Jesus fez muito mais coisas do que todos os livros juntos da Bíblia jamais poderiam conter. Muito mais o que ele fez. Mas estas coisas que foram coletadas a pinça, a dedo fino por Deus, e foram colocadas na palavra, estas coisas foram deixadas para vocês, foram escritas para que vocês as ouçam, e ouvindo, vocês venham a ter vida eterna no seu nome.
Vocês entenderam bem? Deus não é um explicador, primariamente, porque o homem não está no centro da sua economia. Deus não é uma pessoa que está assim, tentando convencer o homem através da sua mente. Não, Ele dá fatos notórios, Ele dá palavras irrefutáveis e Ele dá graça para que nós tenhamos fé no Seu nome e crendo nele seremos salvos por Ele. Esta é a fisiologia da salvação. Esta é a forma como uma pessoa pode se achegar a Deus de uma forma bem-sucedida e ser salvo pelo Senhor. E como é que Deus pode falar? Como é que Ele nos dá evidências? Ele nos dá evidência através dos seus atos poderosos, através da natureza. Às vezes nós podemos estabelecer uma relação de causa e efeito. Deus permitiu isso, Deus mandou isso ou aquilo. Claramente foi por tal e tal razão, mas isso nem sempre é possível, verdade? Nós não temos ideia. Não temos ideia. Alguém pode dizer qual é o propósito que Deus tem em mente de permitir essa pandemia de coronavírus? Não, Ele permitiu, sim. Alguém pode dizer qual é o propósito dele ter permitido o último furacão que destroçou a costa da Carolina do Norte? Não, nós não sabemos. Mas são claramente expressões de Deus. Deus está dizendo algo ali. Segunda coisa, as revelações gerais de Deus por meio da natureza, além disso, elas ocorrem através da consciência da pessoa. A pessoa pode ser quem for, viver onde vive. A pessoa pode andar da forma que anda, ter religião ou não, crer em Deus ou não, independente do seu pedigree. Deus colocou no centro da existência do homem esta capacidade de entender a sua comunicação quando Ele diz: isto não está bom, isto está bom, isto não está correto, ou isto está correto. Terceira coisa, Deus fala diretamente ao homem. A palavra é plena de exemplos, onde diz que Deus fala através de sonhos, de visões, de revelações. A comunicação, esta comunicação pessoal ao homem, ela não é tão comum, mas ao dizer que ela não é tão comum, eu não sou ninguém, nem nenhum pregador é alguém para dizer, é tão incomum que não vai acontecer com você, meu filho. Nós não podemos dizer isto, porque Deus tem os seus propósitos, e o fato dos fatos é que Ele tem essa prerrogativa. Ele fala ao homem conforme a sua vontade. Ele orienta. Eu não sei o que dizer. Muitas vezes eu fico como que num canto e eu procuro ser o mais sensato possível. Quando alguém chega: pastor, tive aí um sonho, vai interpretando aí para mim, o que você quer, aconteceu essa semana ainda, o que quer dizer isso aí para mim? Eu não sei, a menos que Deus dê uma revelação para complementar a revelação do sonho, me dê a revelação da compreensão do sonho e diga para a pessoa. Eu não sei o que dizer. Eu tenho a impressão que algumas pessoas, elas talvez por um altíssimo nível de autoestima, alguma coisa assim, elas andam em alguma atmosfera que não é muito boa no que diz a esse respeito. Elas acham assim. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez, e a pessoa diz assim: não, mas a hora que eu tenho necessidade, eu digo para o meu chapa lá de cima: ó, meu chapa. Você não fala assim. Você fala: não, mas se eu quiser eu falo com ele, fala comigo, não sei. Isto não é assim. Mas por que não é assim? Porque você é conservador? Você não é... Não. Você toma a vida de apóstolo. Atos é um livro essencialmente descritivo. Você toma a vida do apóstolo Paulo. Em 6 situações Deus deu uma revelação pessoal a Paulo. Uma nem foi para ele, foi para Ananias, dizendo: vai lá na rua direita, tem um indivíduo lá chamando Saulo, ficou cego, vai lá e conta para ele que ele vai ser usado por mim, ele vai sarar da cegueira, você o batiza. Ele fez isto. Na igreja de Antioquia também nem foi com Paulo, mas foi a respeito de Paulo. O Senhor disse: separa para mim Paulo e Barnabé, manda ele pregar o evangelho para toda criatura. E essa é a primeira viagem missionária de Paulo.
Quando Paulo estava na sua segunda viagem, passando em Troade, eles não tinham bem uma orientação do que fazer, sentiam apenas que o Espírito Santo estava se opondo, que eles andassem nessa ou naquela direção. E Paulo tem uma visão de um jovem macedônio que diz assim: passem para o lado da Macedônia, que é a primeira cidade, a primeira província da Europa, passem e nos ajudem. Essa foi uma revelação para Paulo, direto. Em Corinto, certa noite, Atos 18, o Senhor falou a Paulo em visão: Paulo, não tenha medo. Olha, ele foi para o lado da Macedônia, ele foi perseguido em Filipos, perseguido em Tessalônica, perseguido em Bereia, desprezado em Atenas. Eu tenho a impressão que Paulo precisava de uma revelação do Senhor. E Deus se apresenta para ele e diz assim: filho, fica firme aí. Fica, porque ninguém vai fazer mal, ninguém vai feri-lo. Você fica firme porque eu tenho muita gente nessa cidade. Ou seja, eu estou aparecendo para você em visão, não é tanto para você não, ainda que você vai ser consolado com isso, mas eu estou preocupado com esse povo. Eu estou preocupado por isso. Então é muito estranho quando alguém chega para mim: que será que eu sonhei? Era um pessegueiro aquela árvore, e de repente apareceu um pêssego na ponta do galho, e aquele pêssego rapidamente amadureceu, mas outro pêssego não amadureceu. O que será que isso tem a ver para mim? Será que é, pastor? Será que eu estou precisando fazer uma viagem para uma terra que tem bastante pêssego? A Geórgia? Come on! Deus está no negócio de lidar com coisas sérias, com vidas, num grande âmbito. Não que você ou eu não tenhamos importância, mas sejamos humildes de saber que sim, Ele pode falar ao nosso coração, Ele pode dar sonhos, Ele pode dar visões. Não se iluda pela sua altíssima autoapreciação de que isso possa ser uma coisa trivial para resolver se você vai vestir camisa xadrez ou camisa lisa, ou tratar do dia a dia. Isso é desrespeito ao Senhor. Assim como desrespeito é dizer: não, Ele calou a boca, Deus calou a boca e Ele não fala mais conosco. Percebem como nós precisamos de graça para ver onde está esse meio termo? Esperarmos no Senhor. O Senhor nos conta ainda, eu não vou dizer outras revelações dado a Paulo, mas foi um total de 6 vezes. Ele nos diz assim, ainda que Deus fala ao homem através da boca de outra pessoa. E Ele diz: quem ouve a mim vai ouvir vocês também, quem rejeita vocês, rejeita a mim. Quem rejeita ao homem que eu enviei, não está rejeitando ao homem, está rejeitando a Deus. E aquele que profetiza, ele, pela misericórdia de Deus, ele está buscando dos seus ouvintes que ele seja edificado, encorajado e consolado. Ou seja, Deus usa homens. Deus eventualmente, na sua grande misericórdia, pode estar usando aquela palavra que eu estou dando nessa noite para acertar algumas coisas na sua vida, assim como Ele acertou algumas coisas na minha própria vida à medida que eu estudava a palavra do Senhor para compartilhar com vocês. Irmãos, cuidados. É grande o número no Velho Testamento de passagens, impossível trazê-las todas, que o Senhor diz sobre pessoas que se arrogavam profetas e que na realidade eram enganadores do povo. Em Tito 1,16, 1 João 2, 3, 4, ele fala sobre pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas negam a Deus pelos seus atos. Em Mateus 7, versículo 15, o Senhor diz assim: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aquele: sonhei tal coisa a teu respeito. Cuidado, o Senhor está colocando uma luz vermelha aqui, piscando forte diante dos nossos olhos. Está muito fácil fazer o povo de Deus cair, principalmente quando Ele nos tem base na última e mais excelente forma de revelação do Senhor, que é a palavra escrita de Deus. A palavra escrita não começou quando Gutenberg inventou a imprensa, ou quando começaram a perceber que dava para escrever em papiro. Não, isso começou lá no princípio, primeira edição da vontade de Deus de forma escrita, os 10 mandamentos. Moisés escreveu, ele escreveu os 5 primeiros capítulos, ou os primeiros livros da palavra do Senhor. A palavra escrita, dada por Deus, a palavra inspirada por Deus, ela é disponível para o estudo, para pesquisa, exame repetido. Ela existe como base para nós discutirmos posição com outras pessoas. Ela é a base sobre a qual todas as demais formas, as expressões na natureza, as expressões de Deus, as manifestações de Deus diretamente ao homem, a manifestação de Deus de homem falando com homem,
todas elas têm que se harmonizar com a palavra do Senhor. Se não se harmonizar, você joga fora aquilo que foi oferecido e não a palavra. E o povo de Deus precisa saber que Deus fala ao homem. Fica com o coração bem aberto para esse fato. Mas sobre a palavra o Senhor nos diz: é feliz, é bem-aventurado quem medita na palavra dia e noite. Segundo, não cesse de falar desse livro, fale dele, tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então você vai fazer prosperar os teus caminhos. Ele fala sobre a palavra, que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela tem muito mais do que jamais eu vou ser capaz de apreender para a minha própria vida. E a grande questão é, se Deus fala de tantas maneiras, e Ele precisa falar para que eu ande no Espírito, por que é que eu não o ouço? Qual é o dilema? Qual é a situação? Parece que Deus está movendo todas as coisas para que eu entenda, para que eu ouça as suas orientações. Eu quero ler para vocês uma situação que foi a melhor que eu encontrei, a mais clara que eu encontrei na palavra. Quando o Senhor diz assim: meu povo é um povo rebelde, são filhos mentirosos, são filhos que não querem ouvir a minha lei. Eles dizem aos meus servos: não vejam, aos profetas: não profetizem, não falem para nós aquilo que é reto, fale aquilo que são coisas aprazíveis, coisas agradáveis aos nossos ouvidos, profetizem ilusões para o meu coração, saiam do caminho de Deus. Vocês são impopulares, profetas, pregadores. Por isso, diz o Santo de Israel a um povo mentiroso. Mentiroso por quê? Porque se dizia religioso, mas não queria saber de Deus, não queria saber da palavra dele, não queria saber o que é que Deus diz a respeito. Então a este povo o Senhor diz: porque rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre elas vos apoiais, vos estribais, por isso esta maldade vos será como brecha, formando-se no alto de um muro, que cairá subitamente num momento e se romperá como um vaso do oleiro. Ficará despedaçado por completo, de forma que não se achará entre os seus pedaços um único caco que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando para mim e descansando em mim, vocês seriam salvos. É no sossego e na confiança em mim que está a vossa força. Mas vós não quisestes. Antes dissestes: não. Sobre cavalos nós fugiremos. E o Senhor diz: portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros nós cavalgaremos. E o Senhor diz: portanto, hão de ser ligeiros os vossos perseguidores. Pela ameaça de um só fugirão 1000 de vocês, e pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que fiqueis como um mastro nu, no cume do monte, sem bandeira. Por isto, por essa sua atitude, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Por isso, Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Ele vai esperar para ter misericórdia. Ele vai usar misericórdia de alguma maneira. E embora o Senhor, nesse período, Ele vos dê pão de angústia, água de aperto, Ele vos ama e, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, antes os teus olhos o verão. E os teus ouvidos, quando voltares, ouvirão a palavra do que está por detrás de ti. Deus caminhando. Este é o caminho.
andai por ele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Esse é o nosso Deus. O silêncio de Deus, culpa de Deus. Estou andando na mentira, me iludindo a mim mesmo, encontrando formas de substituir aquilo que Deus diz por aquilo que me é conveniente e agradável. E o Senhor diz: queria tanto usar de misericórdia para com você, vou ter que esperar. Porque se Deus te dá misericórdia nessa dureza de coração, você vai pisar sobre elas. Como Jesus diz, não joguem pérolas aos porcos, porque eles vão pisar sobre elas, vão romper as pérolas. Eles não sabem o valor daquilo. São assim as pessoas que Deus está esperando. Puxa, eu queria tanto fazer misericórdia, mas eu vou ter que esperar. Por quê? Porque não querem ouvir os caminhos do Senhor, não querem se submeter aos caminhos do Senhor, não querem se humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou esperar na tua revelação. Porque se eu voltar, se você, quem é que esteja nesse cenário, e todos podemos estar tantas vezes, se nós pararmos e pensarmos: Senhor, o Senhor tão bondoso, o Senhor quer falar comigo, me guiar no Espírito, para que eu viva uma vida vitoriosa, o Senhor diz assim: aí então o nosso relacionamento vai mudar. Você vai caminhar pelos caminhos da vida, e eu estou lá observando você. Não, filho, aí não. Você está se desviando para a direita, você está se desviando para a esquerda. Uma voz por detrás de ti, uma voz mansa e suave, a voz do nosso Deus. Nós teremos que completar a nossa narrativa sobre a palavra do Senhor na próxima vez que nós estivermos juntos. O tempo já excedeu aquele tempo que eu devo usar, e eu quero desejar de todo o meu coração que vocês, mas primeiro eu, estejamos andando sob a luz do Senhor, guiados pelo seu Espírito Santo, porque não há outra vida que o Senhor deseja que seus filhos e filhas tenham neste mundo. Deus abençoe a todos.